Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê uma semana excelente, que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa e que o Senhor te livre do mal. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12, está escrito assim: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos em um lugar deserto. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, peça a Deus que abençoe esse seu momento de encontro, de culto com Ele. Senhor, nós te louvamos, o Senhor é um Deus maravilhoso. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Nós te pedimos no nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Nos dê coragem, nos dê força para viver a sua palavra, para aplicar a sua palavra em nossa vida. Assim, Deus, desde já oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Manso e suave, Jesus convidando, clama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando a ti, a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti, por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti, a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando,
chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti e a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, é o Senhor que está te chamando. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Você está disposto? É o título dessa nossa reflexão, que é uma pergunta. A multiplicação dos pães é um milagre que está descrito nos 4 evangelhos. A ressurreição de Jesus e a multiplicação dos pães são grandes milagres descritos nos 4 evangelhos. Depois que os discípulos voltaram da viagem, Jesus queria dar um espaço para eles, Jesus queria dar uma folga para os discípulos. Então eles chegam da viagem missionária. Lucas começa esse texto falando, ao regressarem. Então eles estão voltando da viagem onde eles pregaram o evangelho, curaram pessoas, repreenderam demônios e travaram ali batalhas e voltaram cansados. Lembra que eles não levaram nem dinheiro, nem pão, não levaram provisão, não levaram nada. Partiram confiando no Senhor e agora voltam, certamente estão exaustos. E Jesus então resolve dar um tempo de descanso para eles. Isso tudo é maravilhoso. Jesus, ele estabeleceu, o nosso Deus, ele estabeleceu o sábado, um dia de descanso, um dia para nós pararmos tudo. Há muita sabedoria em parar com a correria do dia a dia, com a trabalheira, com as confusões, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, nos voltar para Deus. Há muita sabedoria nisso, sabe que há muito adoecimento hoje pela falta de equilíbrio. Nós não descansamos, nós não temos descanso, nós não relaxamos, nós vivemos numa agitação. Ainda mais como uma pessoa falou comigo assim hoje, que saudade que eu tenho do orelhão, daquele tempo em que não tinha telefone celular. Se a gente quisesse telefonar para alguém, a gente tinha que sair da casa da gente e ir lá onde tinha o telefone para ligar para a pessoa, e era difícil fazer isso. Então, de certa maneira, aquele era um tempo bem diferente, porque a gente tinha muita paz. Hoje você não desliga, o telefone fica o tempo inteiro te chamando, mandando mensagem, te dando alertas. As pessoas ligam o tempo inteiro, mandam mensagem o tempo inteiro, elas te chamam, te demandam o tempo inteiro. O seu chefe, os seus amigos, seus colegas, sua turma, a igreja, todo mundo demandando todo mundo. Então, o nosso nível de alerta subiu lá para o topo. E com isso vieram os adoecimentos, com isso vieram os problemas. O que Jesus faz? Jesus estabelece o descanso. Tem hora que tem que parar, tem hora que tem que esquecer o telefone. Eu vivi 30 anos
com o telefone do meu lado, o telefone ligado, não 30 anos, porque parte da minha carreira não tinha telefone celular, né? Mas a partir do momento que o celular chegou, eu tinha que mantê-lo do meu lado, ligado, consultando o tempo inteiro, pronto para atender uma ligação, seja a hora que for. E eu então trabalhei grande parte da minha carreira desse jeito, no nível de alerta lá em cima, com o tempo todo ligado em telefone e em rede, né, intranet. Depois que eu me tornei veterano, eu me dou o direito de descansar. De vez em quando eu perco o meu telefone, de vez em quando eu abandono ele, de vez em quando eu deixo as mensagens lá sem ler, porque você precisa, é salutar, faz parte do que propôs Deus para todos nós, um descanso para você, sabe fazer o quê? O seu nível de adrenalina, o seu nível de agitação reduzir assim e você poder ter um tempo. Jesus decide dar esse tempo de descanso para os discípulos, mas sabe o que acontece? As multidões seguiram Jesus. Quando você olha o texto, né? Uma multidão já é muita coisa, mas a Bíblia sempre fala de multidões no plural, então não é uma multidão. São multidões que vêm. Eu imagino que vem uma multidão de um lado, vem uma multidão do outro, vem uma multidão pela frente, outra pela... Sabe, aquela agitação toda e aquela multidão chega e o que Jesus faz? Jesus acolhe essa multidão. Jesus ensina essa multidão, essas multidões, né, a respeito do reino de Deus e socorre aqueles que têm necessidade. Como Jesus é maravilhoso! Jesus sempre está pronto para acolher e responder àqueles que têm necessidades. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem uma necessidade, se você está aflito, cansado, sobrecarregado, exausto, se você precisa de ajuda, está desesperado, precisa de esperança, a pessoa que você deve procurar, se tem uma pessoa que você deve procurar, essa pessoa é Jesus, porque Jesus sempre acolhe. Jesus fez um plano de se separar, de se apartar com os discípulos para descansar, mas de repente as multidões vieram, seguiram Jesus e o cercaram. O plano dele mudou. Jesus acolheu, falou do reino, curou os necessitados, atendeu aqueles que tinham necessidade. Jesus está sempre pronto para atender aquele que tem necessidade. Eles estão num lugar afastado. O texto diz que eles estão numa região de deserto. Lucas não diz quanto tempo eles passaram nesse local deserto. Lá não tinha comida. E eles foram ficando ali ouvindo Jesus, maravilhados com os atos e palavras de Jesus. Os atos e palavras de Jesus sempre nos deixarão perplexos, maravilhados. E eles estavam ali mesmo sem água e sem comida, eles foram ficando, porque na presença de Deus, a plenitude de alegria, há delícias na presença de Deus. Como o salmista diz, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Quando estamos na presença de pessoas que nós amamos, o relógio fica pequeno, o tempo se acelera, sem notar, nós de repente descobrimos que se passaram horas, e aí você fala assim, nossa, já é essa hora? Quando nós estamos perto de uma pessoa que nós amamos, quanto mais nós ficamos perto dela, mais nós queremos a companhia. Aquelas pessoas estavam na presença de Jesus, a presença na qual há delícias, há alegria, e eles foram ficando. Uma vez que os discípulos receberam essas pessoas, né, Jesus e os discípulos receberam essas pessoas, certamente eles se sentiram no dever de cuidar delas, de oferecer provisão, a provisão que eles não tinham. Então eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, despede eles,
Manda eles embora, porque nós não temos pão, nós não temos comida para eles. E Jesus então os desafia. Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Dê vocês de comer para eles. Por que vocês vão mandar esse povo embora? Jesus então ele propõe para os discípulos, né, um grande desafio, maior do que eles podiam lidar com ele. Sempre que eu leio esse texto, eu fico a meditar, a pensar no jovem previdente que levou comida para aquele local deserto. Ele saiu e, sem saber direito para onde estava indo, mas eles eram um grupo aí, sei lá, de 12 pessoas, mais Jesus 13, então ele passou a mão ali em 5 pães e 2 peixinhos e ele falou assim: alguma coisa nós vamos ter que comer, né? É provável que ele tenha pensado isso, né? 5 pães e 2 peixes, dá para a gente comer aqui até chegar em algum lugar, né? Fazer uma boquinha aqui até chegar em algum lugar e comer. Ele foi previdente, ele levou essa comida. Eu fico pensando, né, que ele tinha provisão para si e para o pequeno grupo. Talvez a provisão fosse só para ele, talvez ele tivesse pensado nesse pequeno grupo. Eu fico pensando, né, se a provisão fosse só para ele, eu fico pensando às vezes brincando, e se fosse eu que tivesse assim com o meu embornal, né, com a minha bolsa assim, do lado da minha bolsa tivesse 5 pães e 2 peixes, e eu visse que o tempo estava passando e a barriga começasse a roncar de fome, talvez eu enfiasse a mão assim na bolsa, né, pegasse um pedaço de pão e levasse dissimuladamente assim na boca, né? Quando eu trabalhava na ativa da polícia, às vezes a gente fazia umas reuniões demoradas, elas começavam assim, elas se estendiam, né? A reunião era prevista para terminar meio-dia, ela terminava 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu via às vezes assim uma amiga minha, né? Ela enfiava a mão assim na bolsa dela, pegava assim qualquer coisa assim, uma barrinha ou qualquer coisa, e nós lá na reunião lá discutindo assuntos de segurança, homicídio, tráfico de droga, aqueles assuntos difíceis, e de repente eu olhava para ela, ela estava assim colocando a comida na boca e comendo dissimuladamente com a maior tranquilidade. Eu falava assim: como que consegue, né? Como que essa pessoa consegue no meio de uma reunião dessa trazer merenda, enfiar a mão ali e comer na frente de todo mundo? Oh, dá um pedaço aí, né? Divide com a gente essa comida aí. Mas ela não faz isso não, né? Ela comia, depois que terminava eu falava com ela assim: você nem para dividir aquela comida com a gente, né? Comeu sozinha, né? Imagina, o jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter enfiado a mão no bornal, ou no embornal, como falam lá os manuais, e ter comido dissimuladamente. Se ele tivesse feito isso, ele tinha privado eu e você, ele tinha privado Jesus da oportunidade de fazer um grande milagre. Um milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Este jovem, do qual não sabemos o nome, tinha muito pouco. Para muitas multidões reunidas ali, com fome. Quanto tempo eles ficaram ali? 1 hora, 2 horas, 5 horas? Passaram a tarde inteira, né? Chegaram, acompanharam Jesus, chegaram com ele e passaram a tarde inteira. Nós sabemos que o dia já estava terminando, então é possível que eles tenham passado ali 4 horas, 5 horas, né? E tivesse caminhado no deserto para chegar onde Jesus estava, então eles deviam estar com muita fome. Muitas multidões famintas estavam ali. E o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes o que nós temos parece que é muito pouco, e às vezes é muito pouco mesmo. Mas com esse pouco que nós temos, o Senhor faz milagres. Muitas vezes achamos que o que temos é pouco, que é insuficiente, e pensamos que os nossos recursos não são suficientes para prover a necessidade dos outros, ou mesmo para fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós achamos que os nossos talentos, os nossos recursos não são adequados, não são úteis. Eu não dou conta, eu sou pequenininho. Assim foi com aquele jovem. Ele tinha pouco, mas Deus precisa de muito pouco. E você tem esse muito pouco. Olha que coisa tão importante. Muitas vezes nós pensamos que o que nós temos é pouco
E às vezes pode ser pouco mesmo. Porém, Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele precisa de muito pouco para fazer grandes milagres. Na verdade, o Senhor, Ele olha o que Ele precisa é de um coração generoso. Se o jovem fosse egoísta e escondesse, não é, a provisão dele, o Senhor não tinha feito um grande milagre, mas ele entregou o pouco que ele tinha. Qual que é, o que você tem para entregar ao Senhor? Talvez você pense assim, né? Por hipótese, né? Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não... Agora pensa bem, lembra do gadareno, o endemoniado? Ele vivia nos sepulcros, cortando a si mesmo, e ele era uma pessoa desprovida de tudo. De repente ele tem um encontro com Jesus e Jesus faz o quê? Jesus o liberta. Ele então se apresenta para ser discípulo de Jesus, ele quer mais. Isso é muito bom, né? Ele recebeu um pouco de Jesus e ele fala assim, Jesus, eu quero mais, deixa eu te seguir. Jesus fala assim, não, volta para os seus e conta para eles tudo que Deus fez para você. Jesus falou com ele assim, pega esse pouco que você tem e volta para os seus e anuncia para eles tudo que o Senhor fez por você. Então ele foi e saiu dando testemunho. Olha, o que Deus precisa? Ele precisa de um coração quebrantado, ele precisa de um coração obediente, ele precisa que você obedeça a sua voz, mesmo que você tenha pouco, que você vá, que você não se sinta nunca inadequado, que você não se sinta nunca incompetente. A palavra de Deus fala assim, o salmista, né? Com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu venço exércitos, com ele... Olha, meu irmão, minha irmã, sem ele você pode ter recursos, dinheiro, provisão, inteligência, doutorado, mas sem ele provavelmente você vai causar pouco impacto nas pessoas. Talvez você até encante as pessoas, né? Elas ficam assim, meu Deus, como esse cara fala bem, né? Meu Deus, como essa mensagem... Mas aquilo vai ficar, sabe, no nível da mente, do ouvido... Vai parar aqui. E às vezes uma pessoa simples, ela pega o recurso que ela tem e ela declara aquela palavra, aquela bênção na sua vida, e aquela palavra desce para o seu coração e ela quebra cadeias e ela transforma a sua vida e ela muda a sua história. Quantas vezes eu ouvi testemunho de pessoas que por causa de uma palavra foram salvas. Quando eu falo salvas, é salvas mesmo da morte. Não estou nem falando da morte eterna, estou falando da morte física, né? Pessoas que tinham pensado tinham desistido, tinham pensado em dar um fim na sua vida e de repente uma palavra que é declarada para aquela pessoa muda a história dela, liberta ela, salva ela. Às vezes a pessoa nem percebe que entregou aquela palavra. Uma vez uma pessoa testemunhou para mim que ao ouvir, né, uma confissão de uma pessoa, nem é sacerdote, é um oficial do Corpo de Bombeiros, ele falou para mim que ouviu uma declaração, né, uma confissão de uma moça que falou com ele que tinha pensamento suicida, eu só fico pensando em me matar. Ele foi e disse para ela assim, procura uma igreja. Ele falou comigo assim, a gente não sabe o que fazer nessa hora, eu não tenho treinamento, eu não sei o que fazer. Na verdade ele estava dizendo para mim, eu tenho muito pouco ou quase nada, eu não sei nem o que fazer. Então eu falei para ela, procura uma igreja, chega lá, procura o padre, procura o pastor e pede ajuda, chega lá e conta para ele tudo isso que você contou para mim, vai lá e eles vão te ajudar. O que ele tinha, ele entregou. Isso é maravilhoso. E Deus pega o que você tem e ele vai fazer o milagre. Se você pegar o que você tem, 5 pães e 2 peixinhos, e entregar aquilo que você tem, do jeito que você sabe, do jeito que você pode, Deus vai pegar esse pouquinho e vai fazer um grande milagre. Essa é a maior mensagem da nossa reflexão de hoje. Eu tenho muito pouco, pega esse pouco
e oferece para Deus em serviço, em amor, em adoração, entrega, e você vai ver, Deus vai usar esse pouco que você tem. E aí tem uma coisa interessante, né? A Bíblia fala assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, generosa, transbordante. À medida que você vai repartindo o pouco que você tem, sabe o que Deus faz? Deus vai trazendo mais, Deus vai acrescentando mais. É assim que Deus faz. Ele vai trazendo, acrescentando, abençoando, e tudo é maravilhoso quando nós dispomos a ser esse instrumento de Deus. Na formatura daquela pessoa, né? Ela procurou o tenente e foi lá agradecer ele e falou com ele assim: o Senhor salvou minha vida. Ele falou assim: mas o que eu fiz? O Senhor me ouviu, o Senhor falou para eu procurar uma igreja, eu procurei, conversei com as pessoas, eles me ajudaram, hoje a minha vida está transformada. Mais uma vez, ele tinha muito pouco, ele confessou para mim assim: pastor, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem treinamento. A única coisa que eu pude falar para ela foi isso: procura uma igreja, pede ajuda. E ela fez exatamente isso. E essa pequena palavra, esses 5 pães e 2 peixes, salvaram a vida daquela pessoa. Louvado seja Deus por causa disso. Eu conheci pessoas, meu irmão, pessoas muito simples. Eu conheço pessoas muito simples, mas que são generosas de coração. Elas são interessadas, elas são desejosas de ajudar, de servir. No final do dia, elas sempre entregam a missão. No final do dia, elas sempre entregam provisão, cura. Elas sempre têm, quando o dia se declina, 5 pães e 2 peixes para entregar para o necessitado, para aquela pessoa que necessita. Eu conheci pessoas extremamente inteligentes e capazes, que normalmente eles não entregavam a missão. O mais importante não é o tanto que você tem, o mais importante é o seu coração, é a sua disposição. Grandes homens da Bíblia se apresentaram a Deus assim: eu sou pequeno. Gideão: eu sou pequeno. Moisés: eu sou pequeno. Tantos se apresentaram assim e Deus usou essas pessoas. Davi pequenininho lá, desprezado, e o Senhor vai buscar. O Senhor ama aqueles que têm pouco, mas que têm um coração grande. Eu tenho pouco recurso, mas eu sou rico de coração. Eu tenho pouca provisão, mas o meu coração é rico e generoso. Então o Senhor vai usar esse coração generoso e Ele vai fazer milagres com o pouco que você tem. Para Deus, o pouco que você tem basta. Ele só precisa do coração certo, Ele só precisa do coração que se dispõe, que entrega. Você está disposto a apresentar a Deus o pouco que você tem? Olha o título da nossa meditação. Você está disposto? Disposto a quê? Disposto a oferecer a Deus o pouco que você tem. Eu falo mal, eu toco mal. Eu tô rindo aqui lembrando da minha história, né? Porque, meu Deus, não sabia nada, mas me desafiaram assim: você vai? E eu digo: vou. Você faz? Eu disse: faço. Você toca? Aí eu respondi: mas eu não conheço as músicas. Aí a pessoa falou assim, o coronel Alexandre Lucas Alves, ele falou assim: eles cantam e você acompanha? Eu falei assim, eu pensei assim: meu Deus, esse cara não sabe nada de música, né? Como que eu vou acompanhar uma música que eu nem conheço, né? Mas ele falou assim: você vai? Eu disse: vou. E eu fui. E é impressionante, à medida que você vai entregando, Deus vai dando. À medida que você vai abrindo a sua mão, entregando com generosidade aquilo, o pouco que você tem, Deus vai acrescentando e acrescentando e acrescentando. Você, meu irmão, você, minha irmã, está disposta a pegar os seus 5 pães e 2 peixinhos e entregar? Eu tenho aqui. Eu tenho um pouquinho.
Talvez alguém pensasse assim, meu Deus, o que são 5 pães e 2 peixes para essas multidões todas? Talvez alguém pensasse que não servia para nada, mas o Jesus falou assim, serve, isso aí basta. Na verdade, tem tanto aqui nesses 5 pães e 2 peixes que vai sobrar. E sobraram 12 cestos cheios, porque o nosso Deus é assim. O meu desafio, o nosso desafio é entregar para o Senhor aquilo que nós temos, mesmo que seja bem pouquinho. Você está disposto? Você está disposta? Então entrega para o Senhor e deixa Ele te usar. Deixa o Senhor usar o talento que você tem. Só tem um. Eu acho que eu não tenho nenhum. Não existe ninguém que não tenha pelo menos um talento. Qualquer pessoa. Deus distribuiu talentos e não existe nenhuma pessoa que não tenha um talento. Pega o que você tem e oferece para Deus. E com isso que você tem, Ele vai fazer grandes milagres. Senhor, aqui estamos nós na sua presença. Pai, me lembra aqui nesta oração de Pedro e João subindo para o templo e eles declaram, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É isso. Senhor, o que nós temos, nós entregamos. Nós podemos entregar aquilo que nós temos para o coxo na porta do templo, nós podemos entregar aquilo que nós temos, ó Deus, para o caixa do supermercado, para o nosso colega de trabalho, ó Deus, para a pessoa que nós encontramos na rua, nós podemos entregar aquilo que nós temos, nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, estender a mão para consolar aquele que chora, para Deus libertar aquele oprimido, para, Senhor, declarar um ano aceitável do Senhor, para pregoar, para declarar boas novas de salvação, para, Senhor, declarar palavras de vida que podem mudar, transformar, libertar, quebrar cadeia. Deus, podem mudar a história e a vida desta nação, de pessoas ao nosso lado e também desta nação. Senhor, nesse momento de reflexão, fale ao meu irmão, à minha irmã, fale ao coração dele, Espírito Santo, fale ao coração dela para que se disponha a entregar ao Senhor e entender que vale a pena entregar para o Senhor aquilo que nós temos, porque não há alegria, ó Deus, maior do que ser usado pelo Senhor para cuidar de pessoas, para libertar, para levar salvação, para levar consolo, conforto. Deus, obrigado por tudo isso, que o Senhor nos ajude, nos prepare e nos acrescenta a cada dia mais e mais talentos e recursos, autoridade e poder do seu Espírito, para nós fazermos o que nós precisamos fazer. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, Deus, que o Senhor Espírito Santo o faça compreender o propósito do Senhor, que é simples, é cada um de nós seguir como um bom samaritano, nos compadecendo, nos aproximando, cuidando, Deus, entregando aquilo que nós temos, o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso coração. Não nos deixe nunca negligenciar isso, Deus, que o Senhor faça isso na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida. Que o Senhor não nos deixe nunca esconder o recurso que nós temos e que o Senhor use o pouco que nós temos para abençoar muitos. E quando o Senhor fizer tudo isso, que o nome do Senhor seja glorificado, só o nome do Senhor seja glorificado. E eu abençoo sua vida, meu irmão, minha irmã, para que você receba graça, receba talento, receba unção, receba força no Espírito, do Espírito Santo você seja fortalecido no seu Espírito, para que você seja liberto de toda cadeia, de toda amarra, de toda timidez, de toda vergonha, de todo egoísmo e de tudo que te impede de entregar para Deus aquilo que você tem. Entrega para Ele o seu coração, entrega para Ele a sua vida, entrega para Ele a sua inteligência, a sua capacidade. Entrega para Deus tudo que você tem e deixa Ele usar aquilo que você é e aquilo que você tem para fazer milagres. Senhor, trabalha na vida do meu irmão, da minha irmã. Também, Deus, traga cura
para suas emoções. Liberta ele, Senhor Deus, de toda opressão. Senhor, se tiver alguém enfermo ouvindo esta mensagem, Deus, compartilhando comigo essa mensagem, que o Senhor toque nele agora, Espírito Santo, para que ele seja curado. Se tiver alguém aflito, que receba do Senhor paz. Se tiver alguém oprimido, que receba do Senhor agora, em nome de Jesus, libertação. Deus, no nome de Jesus Cristo, age na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu abençoo a sua casa para que ela tenha paz. Eu abençoo a sua casa para que a graça salvadora de Jesus Cristo seja derramada sobre ela. Eu abençoo toda a sua parentela e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa, sobre os seus amados, para te guardar, abençoar, conduzir, livrar do mal e te dar vitória em tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja disposto